Então, na aula passada, a gente definiu finalmente o que é a curvatura de uma superfície, né? Então, a gente estava dado uma superfície S contida em R3, uma superfície regular. A gente viu que a curvatura de uma superfície em torno de um ponto P é medida pode ser medida de várias formas diferentes, né? Você pode olhar para a chamada segunda forma fundamental, que está associada à derivada do vetor normal. Essa era a forma quadrática definida dessa maneira. E isso tinha uma interpretação como sendo a curvatura da interseção da superfície com o plano, que contém a normal e o vetor V, quando o vetor V é unitário. E aí essa transformação linear autoadjunta tinha dois autovalores que são chamados de curvaturas principais, que sempre, como correspondem a autovalores de uma transformação linear autoadjunta, sempre aparecem em direções tangentes ortogonais. E a partir dessas curvaturas principais, a gente definiu duas noções de curvatura. Uma era a curvatura de Gauss, que é o produto das curvaturas principais, e a outra era a curvatura média, que é dada pela média aritmética das curvaturas principais, né? Então, o objetivo nessa aula, um pouquinho na próxima também, é entender o significado geométrico desses objetos, da curvatura de Gauss e da curvatura média. E aí, mais tarde, a gente vai, depois que a gente entender bem o que cada curvatura dessa significa, a gente vai também relacionar essas curvaturas com o que acontece com a superfície globalmente, que seria mais para frente no curso. Então, por exemplo, se você olhar para a curvatura de Gauss, ela é o produto dessas duas curvaturas principais que vêm com um sinal. Lembra que elas estão associadas às seções normais. O sinal da curvatura indica a concavidade, né, da curva em questão. Então, você pode imaginar que se esse número for positivo, ou seja, quando esse número é positivo, as curvaturas principais têm que ter o mesmo sinal, que significa que elas vão ter que fazer uma figura assim. Melhor desenhar a superfície. Vão ter que fazer uma figura assim, essa situação em que a curvatura é estritamente positiva. E você deve imaginar também que no caso em que a curvatura de Gauss é estritamente negativa, essas curvaturas principais vão ter sinais opostos. Então você deve ter uma figura tipo uma cela, uma coisa assim. Essa é a situação em que a curvatura, pelo menos naquele ponto P, é estritamente negativa. Então esse é o efeito geométrico do sinal que a gente vai tentar formalizar agora na próxima proposição. Tá certo? Então a gente quer entender o efeito geométrico do sinal de K. Bom, para entender isso, você quer entender o que acontece com a superfície numa vizinhança do ponto P. É claro que longe do ponto P ela pode fazer qualquer coisa, né? Então o que você faz é, você pega uma parametrização da superfície naquela vizinhança do ponto P. Associa um sistema de coordenadas. E aí você pode supor que esse sistema de coordenadas, o domínio do sistema de coordenadas contém a origem, só para simplificar um pouco as contas, e que a origem é exatamente aquele ponto que vai ser mandado no ponto P, certo? Bem, então você imagina que você tem uma parametrização da sua superfície. Então que o zero pertence ao aberto U e o x de zero é o ponto P.
E aí você quer entender, então, se os pontos na vizinhança de P... Bom, no ponto P é claro que você tem o plano tangente, e a pergunta é de que lado do plano tangente você está numa vizinhança do ponto P. Certo? E para medir se você está do lado de cima ou do lado de baixo, o que você faz é você olha para o vetor normal, né, e considera a seguinte função. Então você define a seguinte função f das variáveis u e v. Vai fazer o seguinte, vai pegar o ponto na superfície, que é a imagem das coordenadas u e v, certo? Vou pegar o ponto aqui. Você vai olhar para o vetor posição com relação ao ponto P, que é essa diferença aqui. Certo? E vai fazer o produto escalar com a normal n em P. Né? Essa função aqui. Certo. Então, o sinal dessa função diz se você está acima ou abaixo do plano. Ok? Bom, para entender o sinal de uma função na vizinhança de um ponto, uma função diferenciável, é natural olhar para a expansão de Taylor dela. Então, você olha para a série de Taylor, né? Bom, antes de fazer a série de Taylor da f, né, você pode fazer a série de Taylor da parametrização x. Isso vai ser dado pela seguinte expressão. X é uma aplicação diferenciável do R2 no R3, então você pode fazer isso coordenada a coordenada. Isso aqui vai ser igual, então, a x de 0, 0, mais u vezes o xu. Né? Isso aqui é a derivada parcial com respeito a u. Derivada parcial com respeito a v. Depois você tem 1/2 de u ao quadrado, derivada parcial de x com relação a... derivada parcial segunda com relação a u, depois mais 2uv x de uv, mais v quadrado x de vv, mais um resto. Você quer parar exatamente onde começa a aparecer a curvatura de Gauss, que é quando você olha para as segundas derivadas de x, né? Onde esse resto ele é pequeno comparado à norma do ponto ao quadrado. Né? Então, onde o resto aqui tem a propriedade que o limite do valor absoluto de R dividido por u ao quadrado mais v ao quadrado. Então, essa é a expansão de Taylor da parametrização até segunda ordem. Né? E aí você, então, olha o que acontece quando eu faço o produto escalar disso pela normal em P. Observem que isso aqui é a série de Taylor, né? Então, as derivadas são todas calculadas em P. Né? No caso, na origem. Certo? Isso aqui é tudo calculado em P. Bom, então, significa que a expansão de Taylor da f vai ser dada por f de uv vai ser igual a... Bom, se eu calculo isso em 0, 0, eu vou ter, então, a seguinte expressão. U vezes o xu n mais v vezes o xv n mais 1/2 de u ao quadrado xu n mais 2uv xuv n mais v quadrado xvv n mais um resto, né, mais o produto escalar do R por N. A normal aqui é sempre a normal em P. Não é? E os vetores coordenados também são os vetores coordenados em P. Já falei isso. Tudo isso aqui também é no ponto correspondente ao P, né, que é o 0. Assim por diante. Bom, então segue direto dessa fórmula aqui, que vale o seguinte. Primeiro, como isso aqui é tudo calculado no ponto P, né,
o XU é o vetor coordenado no ponto P, esse produto escalar é zero, esse vetor é tangente, esse vetor é normal. Então o termo linear vai desaparecer, a gente vai ficar só com os termos quadráticos e o resto. Mas a gente já tinha identificado o que era essa expressão aqui. Né? Vamos lembrar aqui dos coeficientes da segunda forma fundamental. Os coeficientes, eu até não me lembro aqui, você já introduziu essa notação do E minúsculo? Já introduzi aqui ou não? Não, né? Então, os coeficientes da primeira forma fundamental eram o E, o F e o G maiúsculos. Então, na notação clássica, você representa a segunda forma fundamental em coordenadas por E, F e G minúsculos. Então, o E minúsculo vai ser igual a menos, corresponde à variável U, o dn de XU, mas isso aqui é o menos derivada parcial de n com respeito a U, XU, que também é, já que o n e o XU são ortogonais, o nXU. Então, tudo isso aqui é o E minúsculo. O F minúsculo corresponde a olhar para o termo misto, na segunda forma fundamental. Então, isso aqui é o menos NUXV, que também é o menos NVXU, que também pode ser visto como o NXUV. Esse é o F minúsculo. E o G minúsculo é, por definição, o termo correspondente à variável V menos dn de XV. Então, isso é menos derivada parcial de n com relação a v, xv, ou então é o nxv. Certo? Então, esses são os coeficientes da segunda forma fundamental. Eles representam a segunda forma fundamental na base XU, XV. Porque se você tiver, então, um vetor, digamos, W, né, que se escreve como AXU mais BXV, então a segunda forma fundamental na direção de W vai ser usando essas definições. Isso aqui é o menos dn de W interno W. Então, se você faz as contas, apresentando o W na base, você fica então com A ao quadrado vezes o E minúsculo, mais 2 vezes a B vezes o F minúsculo, mais o B quadrado, o G minúsculo, certo? O A e o B são as coordenadas do W na base XU, XV, certo? Então, esses são os coeficientes da segunda forma fundamental, uma vez fixada a parametrização. Então, se a gente volta agora para essa expressão aqui, a gente conclui que a função f é dada, então, por um meio de... Isso aqui é o E, isso aqui é o F, isso aqui é o G minúsculo. Então, isso aqui vai me dar U ao quadrado E mais 2UVF mais V ao quadrado G, com esse resto aqui. Vou chamar de R barra. Então, o R barra também é pequeno comparado ao quadrado, né? Tem que o limite do valor absoluto de R barra por U ao quadrado mais V ao quadrado é zero também. Porque o mesmo é verdade para o R. Está aqui. E agora vocês olham para essa expressão aqui, comparam com o que eu acabei de escrever, né? A conclusão final é que a função f de UV é dada por... Aquilo ali é exatamente a segunda forma fundamental aplicada ao seguinte vetor W. Isso aqui é exatamente um meio da segunda forma fundamental aplicada a W, mais um resto,
onde o W é o vetor que tem coordenadas, que na base coordenada tem como coordenadas U e V. Esse vetor aqui. Certo? Ou seja, observe que isso aqui é uma forma quadrática. Né? Então, esse termo aqui, ele é quadrático no vetor W, enquanto que o resto é menos que quadrático. O resto é, digamos, cúbico, uma coisa assim. É pequeno quando comparado com o termo quadrático. Tem que o limite do resto, comparado à norma de W ao quadrado, é zero. Quer dizer, o W é se esse é o aberto U, aqui está a origem. O W é esse vetorzinho aqui. A imagem dele pela derivada. Né? Então a gente obteve a expansão de Taylor da F em coordenadas locais, e a conclusão é que o termo dominante é dado pela segunda forma fundamental. Então, se essa segunda forma fundamental for definida, quer dizer, se ela for realmente diferente de zero, ela vai dominar o resto e vai me dizer qual vai ser o sinal da F na vizinhança do ponto. Mas é importante que ela seja definida. Né? Se ela fosse zero, por exemplo, eu teria que olhar para o resto. Então, a gente consegue o seguinte teorema. Antes do teorema, deixa eu dar aqui as definições. Você diz que um ponto P é elíptico se a curvatura de Gauss em P for estritamente positiva, que é o caso dos pontos de uma esfera, por exemplo. Você diz que o P é hiperbólico se a curvatura de Gauss em P for negativa, que é o caso daquele ponto lá no centro da cela. Você diz que o ponto é parabólico se a curvatura de Gauss em P é zero. Nesse caso, significa que pelo menos uma, né, das curvaturas principais vai ser zero. Você diz que ele é parabólico se a outra for diferente de zero. Ou seja, se isso acontecer, mas a segunda forma fundamental não é zero. Finalmente, você diz que o ponto é planar se as duas curvaturas forem zero, certo? Ou seja, se a segunda forma fundamental for zero. Então, essa é a classificação, né, dos tipos de pontos que você pode ter. Um exemplo aqui de um ponto planar é dado pela seguinte superfície. Você pega uma superfície de revolução, eu vou já falar sobre elas, mas a ideia é que você pega uma curva que é tão chata, pega uma curva plana que é tão chata aqui de maneira a ter curvatura zero. Por exemplo, você pode pegar o gráfico da função z igual a y à quarta. Então, como esse 4 aqui é maior que 2, lembra que a curvatura é um invariante de segunda ordem, que vai envolver derivadas segundas da curva. Então, como esse 4 é maior aqui, a curvatura nesse ponto dessa curva aqui vai ser zero. Então, se depois você roda essa curva com relação a esse eixo, você vai ter uma superfície de revolução, onde ela é tão chata aqui que, nesse ponto, a segunda forma fundamental é zero, então o ponto é planar. Tá certo? Se eu colocasse aqui um quadrado, aí não, aí a curvatura seria estritamente positiva. Tá certo? Então, um exemplo de um ponto planar. Esse ponto é planar, mas os outros não são planares. Ok, então já estabeleci a terminologia, a gente pode anunciar a proposição. A proposição diz então que
Bom, como eu falei, para que eu possa analisar aquela expressão, eu preciso que a segunda forma fundamental seja definida, ou seja, se por acaso a direção do W corresponde a uma direção nula, né? Então não tenho como comparar as duas coisas. Então eu vou falar, a proposição vai se aplicar só aos pontos que são elípticos e hiperbólicos. Então, no primeiro caso em que o ponto é elíptico, então, tem dois casos aqui. Então, se o ponto P pertencente a S é elíptico, ou seja, curvatura de Gauss em P é estritamente positiva, então o que vai acontecer é que as duas curvaturas principais vão ter o mesmo sinal, não é? Certo? E aí essa segunda forma fundamental aqui, ou ela vai ser positiva definida, ou vai ser negativa definida. Então isso implica que vai existir uma vizinhança de P, vizinhança V de P, tal que os pontos da superfície naquela vizinhança estão todos contidos de um dos lados do plano tangente. Então, que o V interseção S, para ser preciso, a gente tira o ponto P, tal que isso aqui está inteiramente contido, está contido acima ou abaixo do plano tangente, né? De um dos lados. Que é aquele desenho assim. Esse aqui é um ponto elíptico, né? Então, numa vizinhança é possível que depois a superfície faça isso. Mas pelo menos numa vizinhança de P, você vai ter que ela vai estar, por exemplo, aqui abaixo do plano tangente. Certo? Então esse é o caso elíptico. E o caso em que o ponto é hiperbólico, se o P é hiperbólico, quer dizer, a curvatura em P vai ser estritamente negativa. Então isso significa que as curvaturas principais têm sinais opostos. Então se eu olhar para o W, que corresponde a uma das curvaturas principais, isso vai me dar uma quantidade positiva em W ao quadrado, que domina o resto. Mas se eu pegar o W na direção da outra direção principal, isso vai me dar uma quantidade negativa com o quadrado de W, que domina o resto. Então isso significa que, por menor que seja a vizinhança, eu sempre tenho pontos de cada um dos lados. Na parte A eu digo que existe uma vizinhança, na parte B eu digo que toda vizinhança, então, toda a vizinhança W de P é tal que os pontos da superfície na vizinhança, tiro o ponto P, é tal que aquela interseção ali contém pontos de ambos os lados do plano tangente de S, que é o que acontece com a célula, certo? Você tem aqui um pedaço que sobe e outro pedaço que desce. Então essa é a proposição. Vou só resumir mais uma vez a prova. A prova é usar aquela fórmula e a definição do que é elíptico e hiperbólico, né? E a prova é só observar que, no caso A, como o ponto é elíptico, né? Então a curvatura de Gauss em P é estritamente positiva. Isso significa que o K1 e o K2 têm o mesmo sinal. Lembrem como é que era a expressão da segunda forma fundamental nas direções principais, né? Se o E1 e o E2 são as direções principais, e se eu escrevo o meu W como sendo
um U vezes E1 mais um V vezes... não era isso que eu queria, né? Era um cosseno, não é isso? Cosseno θ é 1 mais seno θ é 2. A gente tinha já feito aqui que a segunda forma fundamental em W vai ser cosseno quadrado de θ K1 mais seno quadrado de θ K2. Então, se esses K1 e K2 são positivos, por exemplo, né, isso aqui seria então maior ou igual que um certo K, um certo lambda positivo, se os dois são positivos. E se os dois forem negativos, isso vai ser menor ou igual que um certo lambda negativo. Certo? Isso é para Ws que tem norma 1. Então, como você está falando de uma forma quadrática, você tem que, nesse caso aqui, vai existir um lambda real. Vamos fixar o lambda positivo, tal que você tem duas possibilidades, ou a segunda forma fundamental vai ser positiva definida, ou ela é negativa definida. Tá certo? E aí, como você olha para aquela forma, como o resto é pequeno comparado ao quadrado de W, se eu faço W muito pequeno, isso me diz que a F vai ser estritamente positiva, né, ou estritamente negativa num disquinho menos P, onde esse D é um disco muito pequeno. Tá certo? Bom, só para ser um pouquinho mais preciso ainda, deixa eu dizer então que se isso acontece, então, no caso 1, você vai ter então que a F vai ser maior ou igual a que lambda sobre 2, por exemplo. No caso 1. Para W suficientemente pequeno. No caso 2, você tem que a F vai ser menor ou igual que menos lambda sobre 2 para W. O lambda sobre 2 aqui é porque a gente tem um resto, né? Então o resto tem que ser absorvido. Tá? Então, de qualquer forma, a F vai ter um sinal, né? Isso aqui implica que a F ou é positiva ou é negativa para todo W suficientemente pequeno. Diferente de 0, o F é negativo. Que é esse caso aqui. E aí, no caso 2, você não precisa analisar todos os Ws. Basta mostrar que tem uma curva que vai para baixo e tem outra curva que vai para cima. E você pega essas curvas como sendo as direções principais. Certo. Então, no caso B, você pega... Novamente, você vai usar essa fórmula aqui. Então, se eu pegar o W como estando apontando na direção de uma curvatura principal, que a gente está supondo que a curvatura de Gauss é negativa, né? Então K1 e o K2 têm sinais opostos. E aí você conclui que... Como é a melhor maneira de escrever isso? Se você pega qualquer curva na superfície, que passa pelo ponto P e tem como vetor velocidade o E1, onde o E1 é a direção principal
correspondente ao K1, que é positivo. Então, você conclui que ao longo daquela curva o F vai ser positivo. Mas se você fizer a mesma coisa numa curva que é tangente a outra direção principal, E2, onde ela é a direção principal correspondente ao alto valor negativo, então, ao longo dessa curva, F vai ser negativo. Certo? Essas duas curvas aqui, alfa e beta. Mas o ponto é esse, né? O ponto é que a fórmula diz que é a segunda forma fundamental que domina F. Tá bom? Então, esse é o sinal geométrico da curvatura de Gauss. Curvatura positiva e curvatura negativa. Alguma pergunta sobre isso? Então, curvatura negativa significa que cada ponto é uma cela. Então, pergunto a vocês, digamos que a superfície ela feche, né, que ela seja compacta, será que vocês conseguem imaginar uma superfície compacta em que todos os pontos sejam do tipo cela? Ou seja, todos os pontos sejam hiperbólicos? Uma superfície que não é compacta é fácil você fazer, né? Você pega uma coisa assim, por exemplo. Pega uma parábola e gira, né? Uma superfície parecida com um catenoide que vai aparecer no curso também. Então, todo ponto aqui é hiperbólico. Né? Porque vai ter uma... A gente vai fazer análise de superfície de revolução daqui a pouco, né? Mas você vê então que tem uma que olha para a tangente aqui, plano tangente, você sempre vai ter uma curva que está de um lado e outra que está do outro. Todos os pontos da superfície são hiperbólicos. Mas a superfície é não compacta. Então, estou perguntando se é possível que isso aconteça para uma compacta. Seria possível fechar essa superfície aqui de tal maneira que todos os pontos fossem hiperbólicos? Intuitivamente, sim ou não? Não, né? Não deveria existir essa superfície. Então, tem de fato, uma proposição que eu vou deixar para vocês provarem, só vou dar ideia. Deve ser um dos exercícios do livro, mostrar que toda superfície compacta, regular do R3 contém pelo menos um ponto elíptico. Certo? E a ideia aqui é que você imagina, só vou dar a ideia, depois vocês tentem formalizar. Provavelmente tem a ver com um exercício que eu já passei, se eu me lembro bem. Mas a ideia é que se você tem uma superfície compacta qualquer do R3S, como ela é compacta, você pode colocar a superfície dentro de uma bola. Certo? Uma bola de raio R bem grande. E aí o que você faz agora é você mantém o centro fixo e você diminui o raio da bola até que a fronteira da bola toque a superfície pela primeira vez. Então, no desenho aqui, você começa a diminuir a bola, vai ter um momento exato em que as superfícies se tocam pela primeira vez, né? Digamos aqui, por exemplo. Isso aqui não está parecendo uma bola, né? E aí, onde elas se tocam pela primeira vez, você primeiro conclui que elas têm que ser tangentes. O primeiro ponto de contato aqui
elas têm que ser tangentes, porque se elas fossem transversais, então significava que já tinha intersectado um pouquinho antes. Elas têm que ser tangentes. E agora a superfície S está toda de um lado da esfera, né? Então esse ponto aqui é elíptico. Você encontrou um ponto elíptico. Tá certo? Então essa é a ideia da demonstração. Bom, isso é para superfícies, só um comentário, isso aqui é para superfícies contidas no R3. Eu falei na aula passada que você pode falar de, ou na aula retrasada, você pode estudar métricas riemannianas, né, que são só um produto escalar em cada plano tangente. E aí você estuda a superfície que não necessariamente está contida no ambiente. E aí sim é possível ter superfícies compactas em que a curvatura é negativa em todos os pontos. Essas superfícies não podem ser colocadas no R3 por causa desse fato aí. Certo? Ok. Então a gente quer estudar a curvatura de Gauss e a curvatura média. Então é conveniente possuir fórmulas para esses objetos, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Ok. Ou seja, na prática, como é que você calcula a curvatura de Gauss ou a curvatura média de uma superfície? Então você quer derivar fórmulas para K e H. Certo? Quando você tem uma parametrização de uma superfície, é fácil calcular os coeficientes da primeira forma fundamental e da segunda forma fundamental. Porque esses envolvem o XU, o XV, então você calcula algumas derivadas e determina esses coeficientes. Então o objetivo é encontrar fórmulas para a curvatura de Gauss e para a curvatura média em termos dessas funções aqui. Bom, vamos lembrar a definição, né? A curvatura de Gauss era definida como o determinante da derivada de n, e a curvatura média era definida como um meio do traço de menos a derivada de n. Aqui o menos não faz diferença, né? Onde a derivada de n é uma transformação linear que vai do espaço tangente nele mesmo. Então a gente vai calcular agora o determinante e o traço dessa transformação, olhando para como é que essa transformação se escreve, qual é a matriz, né, dessa derivada aqui numa base coordenada. Esse é o objetivo. Então você escreve essa matriz, vamos colocar aqui. Então vamos fazer a convenção de que a variável U corresponde ao índice 1. Isso vai simplificar a notação. E a V corresponde ao índice 2. Então você vai escrever, deixa eu escrever aqui menos a derivada de n. Isso. Eu escrevo a derivada de n mesmo. Então você tem que a derivada de n com respeito ao XU vai ser uma combinação linear do XU e do XV. Mesma coisa para a derivada de n com respeito ao XV. Então isso me dá uma matriz, e aí você tem que depois calcular o determinante e o traço dessa matriz. Certo? Isso aqui lembrem que é o NU, isso aqui é o NV. Então eu vou chamar essa matriz de A. Isso aqui vai ser o A11, isso aqui vai ser o A21, não é isso? Esse é o A12 e esse é o A22. Certo? Então o que a gente precisa fazer é determinar a matriz A em termos da primeira e da segunda forma fundamental. Então a conclusão é que a curvatura de Gauss vai ser o determinante da matriz A. O K é o determinante de A e o H é um meio do traço de A. Ok, então eu quero determinar quem são esses coeficientes aqui. Então o que eu vou fazer é
Bom, eu posso calcular o produto escalar de cada lado pelos vetores da base coordenada. Porque aí vai me fazer aparecer exatamente os coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental. Mas deixa eu usar uma notação mais econômica. Certo? Como eu fiz essa convenção aqui, que a variável U corresponde ao índice 1 e a V corresponde ao índice 2, eu vou escrever isso aqui de uma maneira mais econômica, da seguinte forma. Derivada de N na direção I se escreve então como uma soma de xj. O j aqui varia de 1 a 2, né? E aí eu escrevo, como é que é? O AJI, tá certo isso? Então aqui eu estou chamando de x1 o xu, de x2 o xv, n1 o nu e n2 o nv. Tá certo? Então isso é o que a gente tem aqui, né? Também vamos usar a seguinte notação para tornar a coisa novamente mais econômica. Eu vou chamar de GJ. Isso aqui é inspirado por geometria riemanniana. Isso aqui é a primeira forma fundamental, ou seja, o produto escalar de xi por xj. Certo? E vou chamar de π e j os coeficientes da segunda forma fundamental. Então, isso aqui é o n interno, é o menos o ni com o xj. Então, isso me dá duas matrizes 2 por 2. A matriz G, na notação antiga, é simplesmente a matriz E, F, F e G maiúsculos. E a matriz π, na notação antiga, é a Ezinho, Fzinho, Fzinho e Gzinho. Certo? Ok, então agora a gente pode fazer a conta. Então a gente vai pegar essa equação aqui e vamos fazer o produto escalar pelo vetor xk. Certo? Então a gente vai ter que o produto escalar de ni por xk é igual à soma de AJI xjxk em J. Os índices sempre variam de 1 a 2. Mas isso aqui eu posso escrever então, isso nada mais é do que a matriz π, né? A menos o sinal. Então eu concluí que a matriz π, índices I e K, é igual a menos esse somatório aqui, que é o somatório em J do AJI, isso aqui é o GJK. Certo? Agora vamos lembrar a definição de produto de matrizes, né? Quando você tem duas matrizes A e B, a entrada IJ do produto é dada pela soma, né, do AI, L, B, LJ. Essa definição. E perceba então que é o que está acontecendo aqui, se eu escrever da forma certa. Ou seja, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que a matriz π e K, matriz π da segunda forma fundamental, isso aqui pode ser visto como um produto de matrizes. Certo? Que produto é esse? Bom, aqui primeiro eu tenho que trocar a ordem, né? Isso aqui eu posso pensar como menos a soma do A transposto e J, trocando a ordem do J e do I. Essa é a matriz transposta. GJK. Então, isso aqui é exatamente menos o produto de A transposto por G. Ou seja, o que eu provei foi que a matriz π é menos a transposta de A vezes a matriz G. Certo?
Ok. Conclusão. A matriz que eu quero, que é a A, né? Vai ser, então, a matriz A transposta, por exemplo, vai ser menos π que multiplica a inversa de G. Certo? E aí basicamente acabou o nosso problema, porque eu queria calcular a matriz A em termos dos coeficientes da primeira e da segunda forma fundamental. É exatamente o que eu tenho do lado direito aqui. A primeira e a segunda forma fundamental. Né? Agora é só tirar as conclusões. Ok. Então, por exemplo, a curvatura de Gauss. Deixa eu só... vamos fazer a curvatura de Gauss, que é mais simples, é mais direta. Segue dessa fórmula aqui. A curvatura de Gauss é o determinante de A, que é o mesmo determinante de A transposto. Portanto, olhando para a fórmula aqui, o menos não faz diferença, porque isso é uma matriz 2 por 2. A gente fica, então, com o determinante de π, que multiplica o determinante da inversa de G. Só que isso aqui é o inverso do determinante de G. Certo? Então, a conclusão é que a curvatura de Gauss vai ser determinante da matriz π, que é o EG menos F ao quadrado minúsculo, dividido pelo determinante da G, que é o EG menos F ao quadrado maiúsculo. Certo? Essa é a fórmula. Alguma dúvida até aí? E a gente pode fazer também a curvatura média. Aqui tem um problema de inverter a matriz G, mas a gente lembra de álgebra linear que matrizes 2 por 2 são fáceis de inverter. Né? A matriz inversa de G, essa matriz aqui é a, como é que é? 1 sobre determinante. Você troca o G com o E e troca o sinal do F aqui. Acho que é isso. Certo? Essa é a inversa de G. Ok, então a curvatura média fica... Bom, aqui vamos usar a força bruta aqui. O A transposto vai ser menos a matriz π, que era o E, Fzinho, Fzinho, G, vezes a inversa de G, que eu calculei ali. Então, eu tenho aqui, vai aparecer aqui dividido pelo determinante. E aqui é o G, E menos F. Então, você faz a conta, isso dá menos 1 sobre o EG menos F ao quadrado. Agora é só fazer a conta, né? Menos F mais Fzinho E. Fzinho G menos GF. Depois esse com esse. Mais GE. Então a conclusão é que a curvatura média... Essa fórmula vai ser um pouquinho mais difícil de decorar, né? A outra é mais simples, mas não vai fazer muita diferença, não. Então, a conclusão é que a curvatura média, que era, então, 1/2 do traço de A, isso também é 1/2 do traço da transposta. A transposta está aí. Então, isso fica 1/2 de numerador. Esse aqui é o traço, né? Tem que somar esse com esse. Então, eu fico com o Ezinho Gzão menos 2 Fzinho Fzão mais Gzinho Ezão dividido por EG menos F ao quadrado. Tá certo? Essa é a curvatura média. Ok? Tá bem?
Ok. Uma pergunta aí? Deixa eu só introduzir isso. Deixa eu dar uma outra forma para a curvatura média, que vai aparecer um pouquinho mais tarde, que é basicamente só introduzir uma notação. Em geral, a gente usa a seguinte notação para a inversa de G. Isso aqui também é uma notação. A inversa de G, isso aqui é uma matriz, então o coeficiente IJ dela é representado pelo G, só que com os índices em cima. Certo? Essa é a notação. Então, nessa notação, a gente concluímos que o A transposto, né? Então, assim, a gente tem que o A transposto, digamos que eu queira a coordenada... Já tinha uma fórmula ali ou não? Bom, digamos que eu queira a coordenada IJ do A transposto, do A, né? Isso aqui é o A transposto JI. Só que eu tenho que o A transposto é o produto dessas duas matrizes, com o sinal de menos. Então, isso aqui é menos um somatório em K de π JK, depois G KI. Isso aqui é o coeficiente da inversa. Portanto, conclusão, uma outra maneira de escrever a curvatura média, que talvez vai ser mais fácil de lembrar do que essa daqui, né? É a seguinte, a curvatura média é... Aqui talvez tinha um sinal, né? Isso que eu estou me confundindo aqui. Bom, convém ter o sinal certo aqui, porque tinha um menos, né? Deixa eu só checar isso. Isso, tinha um menos. Lembra que tinha um menos aqui, né? Na definição da curvatura média aparece um menos. E, por outro lado, a gente tinha um menos aqui que eu ignorei, né? Na hora de calcular o traço, tinha um menos aqui que eu acabei ignorando. Então a fórmula está certa. Porque o menos com menos dá mais, né? Tá certo? Tem um menos aqui. A fórmula está certa. Então, voltando aqui, a outra maneira de olhar matricial é olhando para isso aqui. Então, a curvatura média é menos 1/2 do traço de A. Né? Mas isso é exatamente menos 1/2 da soma em I do A e I. Isso é o traço de A. Agora, se você faz o J igual a I aqui, você fica com a seguinte expressão. Menos com menos cancela, né? Então, fica 1/2 do somatório em I e em K de... Vou escrever assim. Certo? Essa é a fórmula aqui. Isso aqui é a inversa da primeira fórmula fundamental. Isso aqui é a segunda fórmula fundamental. Então, você bota os índices repetidos aqui, I e K. Isso é exatamente a curvatura média. Certo? Ok. A ideia é que a curvatura média é o traço, né? Então, se a base coordenada fosse ortonormal, a curvatura média seria simplesmente o traço da π. O problema é que o x e o xv não necessariamente precisam formar uma base ortonormal, né? Então, tem uma correção aqui que mede isso. Se por acaso essa matriz fosse a identidade, isso aqui seria o traço mesmo. Certo? Ok, então a gente conseguiu atingir o objetivo. Temos fórmulas para o K e para o H em termos da primeira e da segunda fórmula fundamental. O que vai acontecer de misterioso mais para frente é que lembra que eu dei aquele exemplo, né, de que o plano e o cilindro tinham a mesma curvatura de Gauss, porque eles eram localmente isométricos um ao outro. Você podia pegar um pedaço de papel e transformar num cilindro sem mudar, sem distorcer as distâncias. Então, o que vai ser misterioso, a gente vai ver mais para frente, é que, na verdade, existe uma fórmula para a curvatura de Gauss que só envolve o E, o G e o F. Certo? Isso foi a descoberta do Gauss
Mas por enquanto a gente não vai. Ou seja, a curvatura de Gauss só depende da primeira forma fundamental. Isso foi um fato muito surpreendente na época, né? Muito bem. A gente pode calcular as curvaturas principais também, já que a gente já chegou aqui. Bom, as curvaturas principais, você lembra, se você sabe a soma de dois números e o produto de dois números, então você sabe calcular os números, não? Lembrar que a curvatura de Gauss também pode ser vista como o produto das curvaturas principais e a média como a média aritmética. Então a conclusão é que isso implica que as curvaturas principais são as raízes da seguinte equação, que é uma equação de segundo grau, x ao quadrado, como é que é? Aparece a soma das raízes aqui, não é isso? Que é 2 vezes h. E aqui você coloca o produto das raízes, que é a curvatura de Gauss. Não é isso? A conclusão, então, é que as curvaturas principais são dadas por... Você usa a fórmula de Bhaskara. Isso aqui é h mais ou menos a raiz quadrada de h ao quadrado menos k. Certo? O K1 e o K2. Um vai ser o mais e o outro vai ser o menos. Certo? Então, se eu te dou os coeficientes da primeira e da segunda fórmula fundamental, você calcula a curvatura de Gauss por aquela fórmula, a média por aquela outra, e as curvaturas principais você tira daqui. E essa fórmula aqui também explica o porquê que as curvaturas principais não são tão convenientes assim, não são tão úteis assim para estudar a superfície. A razão é a seguinte, que elas nem sempre são funções diferenciáveis. Essas fórmulas aqui me dizem que o k e o h sempre são funções diferenciáveis, que o mesmo vale para esses coeficientes. Então a gente tem que, um corolário dessa discussão é que a curvatura de Gauss e a média são funções diferenciáveis. Mas as curvaturas principais a gente vai ter um problema. Qual é o problema? O problema é quando der zero aqui, né? Segue de... Você faz uma conta rápida, você vê que isso é sempre não negativo. A gente pode fazer essa conta rápida aqui, né? Isso aqui é o... O que é isso? Eu acho que vai ser isso aqui. Certo? Acho que é isso. Né? Então, esse cara é sempre não negativo, mas ele é zero exatamente quando as curvaturas principais coincidem, ou seja, quando os pontos são umbílicos. Então, a conclusão é que as curvaturas principais, primeiro, para que elas estejam bem definidas, você tem que dizer qual que é a mais e qual que é a menos. Né? Então, no caso em que essa raiz é zero, as coisas se confundem, quando isso aqui dá zero. Então, a conclusão é que você pode sempre pegar a maior e a menor. Então, você tem que a curvatura máxima, curvatura principal máxima e a curvatura principal mínima, digamos que essa seja K1 e essa seja a K2, então isso aqui sempre faz sentido. Essas funções são funções contínuas. E vão ser diferenciáveis, exceto, talvez, né? Nos pontos umbílicos. São os pontos onde essa expressão aqui é zero. Tá certo? Então, em geral, é preferível trabalhar com a curvatura de Gauss e com a curvatura média. Não só por isso, né? Elas também têm significado geométrico, que a gente vai aprender aqui ao longo do curso. Mas elas têm a vantagem também de serem sempre funções diferenciáveis.
De fato, já que eu cheguei aqui, deixa eu mencionar uma conjectura que está em aberto, chamada conjectura de Carat-Theodori, que é da década de 20, então é uma conjectura muito antiga, né? Tem várias tentativas de resolver, mas nenhuma de fato foi aceita aí pela comunidade, que diz que se você tem toda a superfície compacta do R3, que é homeomorfa a uma esfera, tem pelo menos 2 pontos umbílicos. Se a superfície for uma esfera, né? Essa quantidade h² menos k tem que se anular pelo menos 2 vezes. Um problema aí de pontos umbílicos que está em aberto há quase 100 anos, né? Ok. Uma pergunta? Bom, vamos fazer um exemplo que é importante ter exemplos, né, para testar conjecturas, testar possíveis enunciados. Então, o exemplo aqui é dado pelas chamadas superfícies de revolução. Superfícies de revolução. Então, o que você faz é o seguinte, você pega um plano, digamos o plano ZY, o Z vai ser o eixo de rotação, e aí nesse plano ZY você pega uma curva, certo? Uma curva C aí, pode ser dada por coordenadas, e depois o que você vai fazer você vai girar essa curva C em torno do eixo Z, e isso vai produzir então uma superfície de revolução, certo? Então, deixa eu ver qual é a minha anotação aqui das minhas notas. Φ e Ψ. Então, digamos que essa curva C é a curva dada por Φ de V, Ψ de V. Então, essa aqui é uma curva plana, contida no plano ZY, né? A coordenada x dela é 0, a y é um φ de v e o z é um ψ de v. Então, essa superfície de revolução vai ser parametrizada pela seguinte expressão. Φ de v cosseno de u. O u vai ser, então, o ângulo, né, de rotação. Φ de v seno de u. Então, quando você roda, a altura z fica fixa. Então, o ψ de v está fixo aqui. Certo? Então, digamos que o V está variando no intervalo I, é o parâmetro da curva. Essa curva aqui é chamada de geratriz. As curvas, esses círculos aqui, que são as interseções com os planos horizontais, são chamados de paralelos. E as cópias da curva geratriz rotacionadas são chamadas de meridianos, né? São os meridianos. Então, essa é a notação, é a terminologia, né, associada a uma superfície de revolução. Bom, para que isso fique injetivo, você tem que restringir o parâmetro de rotação a um intervalo de comprimento menor que 2π, né? Então, vamos dizer que o V está no intervalo I, mas o U está variando, digamos, de 0 a 2π. Não interessa muito, porque, na verdade, a superfície de revolução ela é a mesma, né? Esse ponto aqui se comporta igual a esse. A diferença é um movimento rígido, então não interessa muito isso. Então, a gente pega essa parametrização e vamos só fazer esse exemplo para ver como é que a gente calcula essas coisas. A curvatura de Gauss eu me lembro aqui. Então, a ideia é que, bom, o x, você calcula o XU, que é a derivada parcial com respeito a U. Então, isso é menos φ seno
φ cosseno, 0. Depois você calculou o xv, que é derivada com respeito a v, então vai aparecer o φ' cosseno, φ' seno, ψ' de v. Então o E maiúsculo, que é o produto escalar do XU com XU, vai ser, conta simples, é o φ ao quadrado. O F maiúsculo é o XU pelo XV. Aqui tem um menos, né? Então dá 0. O G maiúsculo é o XV pelo XV. Então isso vai me dar φ' ao quadrado mais ψ' ao quadrado. Certo? Então essa é a primeira forma fundamental. Agora a gente quer calcular a segunda forma fundamental, né? Então, por exemplo, o Ezinho, ele é o N XUU, certo? Então, o XUU deriva mais uma vez com respeito a U. Então, isso é menos φ cosseno menos φ seno. Bom, eu já antecipo que a gente vai precisar do XUV. Então, vai dar menos φ' de V seno de U, φ' de V cosseno de U, vírgula 0. E o XVV também, φ duas linhas de V cosseno de U, φ duas linhas de V seno de U e ψ duas linhas de V. Ok, então voltando aqui, lembra que o N, eu vou tomar o N então como sendo o N associado à parametrização, que é esse vetor normal aqui. Certo? Também lembrem que essa norma aqui, bom, deixa eu só notar primeiro aqui. XU. Essa norma aqui a gente já tinha visto que era 1 sobre... Essa norma aqui é a raiz quadrada do EG menos F ao quadrado. Isso? E a gente fica então com produto vetorial de XU por XV e interno o XU. Mas aí lembrem que quando você tem três vetores, digamos U, V e W, isso aqui é exatamente o determinante da matriz que tem como colunas as coordenadas de U, V e de W. Propriedade de produto vetorial, né? Certo? Então, assim é a maneira mais rápida de calcular, porque você não precisa determinar o vetor normal. Bom, mais ou menos, né? Essa raiz quadrada aqui, quanto que dá? A gente já fez a conta, né? Quanto que dá? Primeiro... bom, enfim. Reparem que o G é dado por φ' ao quadrado mais ψ' ao quadrado. Então, que hipótese eu posso fazer para simplificar isso daqui? O que é o φ' ao quadrado mais ψ' ao quadrado? Φ e ψ me davam uma parametrização da geratriz. Né? Então, aquilo ali é exatamente a norma ao quadrado do vetor velocidade. Então, se eu supuser que a geratriz já vem parametrizada por comprimento de arco, aquele número vai ser 1. Certo? Então, só para ajudar aqui nas contas, isso aqui vai ser igual a 1 se a geratriz está parametrizada por comprimento de arco. Então vamos fazer essa hipótese aqui. Então, se eu suponho isso, então o G maiúsculo é 1, então isso aqui me dá, o F é 0, então isso é a raiz quadrada do E, que vai me dar o φ. Então eu tenho que isso aqui vai ser igual a 1 sobre φ.
Eu estou supondo que a minha curva geratriz está contida no semiplano y maior que zero, que ela não intersecta o eixo. Tá? Contida no conjunto dos yz's, onde y é maior que zero. Ela está nesse semiplano aqui. Aí depois eu rodo aqui. Assim. Então, φ é positivo. E aí você escreve aqui o determinante, né? Vamos só fazer esse aqui, depois eu escrevo os outros. O xu é o menos φ seno de u, φ cosseno de u, 0, o xv é o φ' cosseno de u, φ' seno de u, psi', e o xu é o menos φ cosseno de u, menos φ seno de u, 0, não é isso? Então, isso aqui vai me dar, se eu olhar para essa terceira linha aqui, né? Eu vou cortar essa linha, essa coluna aqui, com sinal de menos, psi' dividido por φ, multiplicado pelo determinante dessa matriz aqui. O produto desses dois é φ ao quadrado seno ao quadrado, o outro é φ ao quadrado cosseno ao quadrado, então dá φ ao quadrado. Menos psi' φ. Tá certo? Esse é o E minúsculo. E aí, da mesma forma, você calcula o F minúsculo e o G minúsculo. Né? Deixa eu só escrever o resultado final aqui. Ok? Então, só ilustrei o E minúsculo, mas os outros são parecidos. Você tem, então, que o F minúsculo vai ser 0. O F minúsculo, lembra, era o N xuv, ele vai dar 0. E o G minúsculo, que é o N xvv, vai me dar psi' φ duas linhas, menos psi duas linhas, φ'. Muito bem. Então, esses são os resultados, agora é só interpretar as informações. Por exemplo, eu descobri, então, que nessa parametrização, né, tanto o F maiúsculo quanto o F minúsculo são iguais a 0. O que isso significa? Bom, o F maiúsculo ser 0 está me dizendo que isso nem sempre acontece, nem sempre é verdade. Né? Mas para essa parametrização, sim. Isso me diz que o xu e o xv são ortogonais. Então, quando isso acontece, você diz que a parametrização é ortogonal. Que as direções canônicas são mandadas em direções perpendiculares. Bom, mas o F minúsculo C0 me diz que a derivada do N aplicada ao XU é ortogonal ao XV. Né? E também que a derivada do N aplicada ao XV é ortogonal ao XU. Só que a gente já viu que o XU e o XV formam uma base ortonormal. Talvez não de comprimento 1, mas são uma perpendicular ao outro. Então, a imagem do XU pela derivada de N é ortogonal ao XV, portanto, é paralelo ao XU. E, analogamente, para o V. Então, isso me diz que, se eu juntar os dois fatos, eu concluo que a derivada de N aplicada ao XU é paralela ao XU. E também que a derivada de N aplicada ao XV é paralela ao XV. Mas isso me diz exatamente que o XU e o XV são direções principais. Certo? XU e XV são direções principais.
Agora, acabamos de ver que isso é exatamente o que acontece nessa parametrização de uma superfície de revolução. Então, geometricamente, quais são as direções principais de uma superfície de revolução? Se eu pegar um ponto de uma superfície de revolução, por exemplo, esse aqui, e perguntar quais são as direções principais, você não vai me dizer o XU e XV, né? Porque isso é a parametrização. Quais são? Isso. São os paralelos e os meridianos. Isso é uma propriedade de toda a superfície de revolução. Tá certo. Deixa eu só escrever isso aqui, então. Isso é uma conclusão geométrica. Essas contas aí. Deixa eu escrever assim, deixa eu dar uma definição. Você diz que uma curva alfa de um intervalo da reta de uma superfície qualquer, é uma linha de curvatura, se o vetor velocidade de alfa for uma direção principal para todo t. Então, se alfa' de t é direção principal de S em alfa de t para todo t. Uma linha de curvatura é uma linha que acompanha, então, cuja tangente sempre aponta numa direção principal. Então, uma conclusão dessas contas que a gente fez é que os meridianos e os paralelos de uma superfície de revolução são linhas de curvatura. São sempre linhas de curvatura, certo? Eles são sempre ortogonais, né? E sempre dão autovetores da segunda forma fundamental. Ok, essa é a primeira conclusão. A gente queria então chegar nas fórmulas das curvaturas. Bom, então, curvatura de Gauss vai ser o quê? Curvatura de Gauss vai ser a forma mais simples. Ela era dada por Ezinho G menos Fzinho ao quadrado sobre isso aqui. Então, se você vê, olha para a fórmula. Isso aqui é 1 sobre φ ao quadrado, não é? Quanto que é o Ezinho? É aquilo ali, né? Menos psilinha φ. Vou botar o menos aqui. E o Fzinho é 0. E o Gzinho era psilinha φ duas linhas menos psi duas linhas φ', não é isso? Agora eu afirmo que isso aqui dá para simplificar porque a gente está supondo que essa equação aqui é sempre verdadeira. A curva é sempre geratriz, está parametrizada por comprimento de arco. Então, se eu derivar essa equação aqui, isso me dá aqui o φ' φ duas linhas mais psilinha psi duas linhas é 0. É isso? Então, posso simplificar isso aqui. Eu vou ter, então, menos psilinha dividido por φ. Então, eu fico, então, primeiro com psilinha ao quadrado φ duas linhas, depois menos psilinha psi duas linhas φ'. Certo isso?
E aí isso é, se eu usar aquela equação, isso vai ser então, repito o primeiro, e aqui aparece o produto de psi' por psi duas linhas, mas isso é menos, então fica mais o φ' duas linhas. Então fico com φ' ao quadrado, φ duas linhas. Aqui é φ duas linhas, né? Sobre φ. Então φ duas linhas eu coloco em evidência, mas o psi' ao quadrado mais φ' ao quadrado dá 1. Então isso é exatamente menos φ duas linhas sobre φ. Certo? Então essa é a curvatura de Gauss. A outra eu vou só escrever, né? É só fazer as contas. Então vê que ficou uma expressão simples, né? Só em termos da φ. A curvatura média vai ser um pouquinho mais complicada, mas segue direto aí das formas. Duas linhas φ'. Essa é a curvatura média. Ok. Então essa é a análise do caso de superfície de revolução, né? Que a gente obteve fórmulas e essa conclusão geométrica de que os paralelos dos meridianos são sempre direções principais. Essas fórmulas são úteis, né? Como eu falei, essas superfícies de revolução, elas são muito úteis quando você quer testar conjecturas ou quando você quer encontrar exemplos. Por exemplo, mais tarde a gente vai estudar, o próximo assunto do curso, a gente vai estudar superfícies que têm curvatura média zero, que são chamadas de superfícies mínimas. Então, você quer um exemplo de uma superfície com uma determinada propriedade, a primeira coisa que você faz é, tenta uma superfície de revolução. Então, se você bota nessa fórmula aqui, o fato da curvatura média ser zero, você acaba descobrindo o catenoide, que é aquela curva, superfície de revolução obtida quando você pega essa função aqui como sendo cosseno hiperbólico. YZ, se você faz y igual ao cosseno hiperbólico de z, essa curva é chamada catenária, e você roda, você faz essas contas aqui, você descobre que essa curvatura média é zero. Em cada ponto, as curvaturas principais se compensam e a média dá zero. Tá? Então, é importante ter exemplos simétricos, né, para fazer testes e encontrar exemplos. Bom, você pode fazer a mesma coisa para gráficos, eu não vou fazer as contas, mas eu só quero enfatizar um ponto conceitual aqui, por isso deixa eu colocar as fórmulas. Isso é uma outra classe de exemplos, né? Você quer testar uma conjectura ou quer encontrar um exemplo de uma superfície com uma determinada propriedade, você pode tentar uma superfície que seja um gráfico, né? Quer dizer, o gráfico é uma superfície do tipo, parametrização seria desse tipo aqui. Você tem um domínio do plano. O IV, e você tem uma função H. Então você olha para o gráfico dela. Então você faz as mesmas contas e você conclui que a curvatura de Gauss é dada pela seguinte expressão. Aqui são as derivadas parciais de H. X e Y são U e V, tá? Fica com isso aqui. E o H é isso. Bom, a fórmula eu não vou pedir para vocês decorarem não, tá? Só quero enfatizar um ponto aqui, que é o fato de que vocês já devem ter percebido que essas fórmulas são complicadas, né?
Mas o que elas têm em comum, a observação aqui, é que o K e o H são dados por expressões diferenciais, né, que envolvem derivadas parciais, e não lineares, né, e esse ponto é um ponto importante aqui, de segunda ordem. Então, as curvaturas, elas são objetos que são sempre dados por expressões que envolvem derivadas parciais, e essas expressões, em geral, são não lineares e de segunda ordem. Ou seja, isso significa que, primeiro, que você não vai conseguir separar o estudo das superfícies do estudo de equações desse tipo, né? Mas esse ponto aqui da não linearidade é importante porque ele explica por que a teoria é rica, né? Quer dizer, se a curvatura fosse uma expressão linear, não teria nenhuma graça. Tá certo? Então, lembrem que toda superfície, isso é uma propriedade geral, toda superfície é localmente um gráfico. Então, as curvaturas são sempre dadas por essas expressões, e é isso que torna a teoria interessante. Ok, então, na aula que vem eu vou dar uma outra interpretação da curvatura de Gauss, e logo em seguida eu vou falar de superfícies mínimas, que são superfícies que têm curvatura média zero.